Ele achou que era um álibi à prova de falhas, uma transmissão ao vivo no YouTube com carimbos de data e hora e provas. Acabei de perceber que literalmente vou beber e dirigir. No jogo, aliás, não vou sair de casa hoje à noite. Mas tem algo que essa youtuber esqueceu. Seu histórico de internet nunca é realmente apagado. Ele tinha a aparência de um homem em casa, jogando Grand Theft Auto. E não há nada que sugira que você estava naquele dispositivo entre as 6 da noite e a meia-noite. E os recibos apontam para uma revelação sinistra. Steven, você está preso por assassinato. Este é o Scandal, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Sierra Gillespie. Festas de fim de ano costumam ser momentos para estar com família e amigos, refletir sobre o ano e valorizar quem amamos. E essa foi exatamente a mensagem que o youtuber Stephen McCullough compartilhou com seus cerca de 37 mil inscritos em dezembro de 2022. Eu não tenho muitas pessoas queridas na minha vida, mas aquelas que eu amo de todo o meu coração. Foi um choque completo quando a namorada grávida de Stephen, 32 anos, foi encontrada brutalmente assassinada em sua casa na Irlanda do Norte. Acha que ela está grávida? Sim, vejo que ela não respira. E você diz que está bem? Por favor. Tudo bem. Inicialmente, os detetives prenderam Stephen achando que ele era o responsável. Mas quando ele apresentou um álibi irrefutável de 6 horas de uma transmissão ao vivo no YouTube, ele deixou de ser suspeito. Só mais tarde, quando os detetives analisaram mais de perto, eles descobriram uma verdade assustadora. Ele estava dizendo ao mundo que faria uma transmissão ao vivo no dia 18 de dezembro. Não há atividade no seu dispositivo entre 6 e 12 horas. O escândalo de hoje nos leva a Lurgan, na Irlanda do Norte, uma grande cidade no condado de Armagh. Lurgan era o lar de Natalie McNally, de 32 anos. Segundo a família de Natalie, ela era muito amorosa. Ela era o tipo de mulher que estava sempre a apenas um telefonema de distância. Ela estava presente para seus amigos e sua família quando eles precisavam de um apoio, alguém que estivesse lá para apoiá-los tanto nos momentos ruins quanto nos bons. Era exatamente isso que Natalie fazia na noite de 18 de dezembro de 2022. O namorado de Natalie, Stephen McCullough, fez uma transmissão ao vivo no YouTube pela conta VoteSaxton07. O canal tinha mais de 37 mil inscritos, e Stephen costumava fazer transmissões ao vivo jogando videogames. No clima das festas de fim de ano, ele chamou a transmissão de 18 de dezembro de Violent Night Christmas. Natalie e Stephen se conheceram no Bumble em agosto de 2022 e começaram o relacionamento pouco tempo depois. Em novembro do mesmo ano, eles anunciaram que estavam esperando um bebê juntos, um menino que Natalie planejava chamar de Dean. No dia 18 de dezembro de 2022, Natalie, sempre carinhosa e apoiadora, enviou mensagem a Stephen, desejando boa sorte na transmissão ao vivo que ele faria em breve. Às 20h24, ela até entrou no YouTube para assistir Stephen e sua transmissão. Provavelmente, ela viu algo assim. Natal é uma época de união, sabe? Então, tipo, sempre que eu estiver fazendo uma pausa, mande uma mensagem pra alguém que você ama, sabe? Ou pra um amigo, ou só, sabe, pra um familiar, alguém com quem você não fala há muito tempo. Posso enviar uma mensagem rápida dizendo: Feliz Natal, tudo bem? Talvez seja alguém com quem você se desentendeu, ou alguém com quem você simplesmente não fala há muito tempo, porque, sabe, é a vida. A vida acaba atrapalhando. Manda uma mensagem pra essa pessoa. Vamos lá. Feliz Natal. É como Bill Murray diz no final de Os Fantasmas Contra-Atacam. Sabe, nunca é tarde demais. Tem alguém que a gente deve ligar? Ou mandar uma mensagem, eu acho. Seria, não sei, enviar uma mensagem pra eles. É assim que se fala. Eu não sei. Eu não tenho muitas pessoas queridas na minha vida, mas as que eu amo de todo o coração. Então, sabe, pelo menos eu tenho isso a meu favor. Esses são trechos da transmissão ao vivo feita pelo Steven naquela noite. Na transmissão, ele destaca pontos importantes, como o aviso frequente de que o chat do Steven não funcionava. Bem, como esse software de transmissão está meio estranho, isso significa que não posso verificar o chat ao vivo, o que é uma pena. Sintam-se à vontade para conversar.
Eu poderia usar meu celular para dar uma olhada de vez em quando e conferir, mas decidi que meio que odeio transmissões ao vivo em que as pessoas só ficam sentadas lendo comentários e dizendo: meu Deus, pelo amor de Deus, me façam perguntas, cara. Se eu passar muito tempo no celular, só vou ficar rolando o TikTok. E a quantidade de tempo que eu já perdi rolando o TikTok é inacreditável. Então é isso, o celular vai ficar de lado. Não posso olhar o chat ao vivo por algum motivo, porque se eu fizer isso, trava tudo e o OBS simplesmente dá problema. Certo, é isso. Então, eu preciso deixar de lado minha ansiedade sobre a live travar ou não. Caso contrário, isso vai afetar tudo, caramba. Mas, sim, se você tiver perguntas, comentários, opiniões, qualquer coisa assim, paciência. O que eu quero que isso seja, certo? É tipo, você lembra quando assistia ao Big Brother antigamente, quando o E4 tinha uma transmissão ao vivo que rolava a noite toda e era só imagens ao vivo da casa? Vai ser mais ou menos assim. Então, sabe, você pode entrar, sair, esse tipo de coisa. E enquanto isso, eu vou estar focado em jogar. Tudo certo, tudo certo. Isso é importante porque, nas transmissões ao vivo, os criadores interagem, conversam e leem os comentários dos seguidores, podendo reagir em tempo real. Mas Steven diz que o chat dele não estava funcionando naquele dia. Ele vai além e até sai da transmissão algumas horas depois para mostrar que está fazendo uma pausa. Enfim, eu volto em 5, 10 minutos mais ou menos, então vai lá pegar algo pra comer. Será que tudo isso é só uma desculpa para reforçar o álibi dele? Estevão também aborda temas bizarros, como brutalidade policial. Como eu li em algum lugar recentemente, a quantidade de policiais que perdemos nos últimos 12 anos é assustadora, e não é de se admirar que o crime esteja aumentando. É por isso que eu prefiro cometer crimes só em videogame. Assim as coisas ficam simples, cara. Em um momento, Estevão até menciona fazer um crime parecer um acidente antes de dizer o nome de Natália na transmissão ao vivo. Isso é física. É isso que aconteceria no mundo real. A pessoa não joga absolutamente. Na verdade, não. A transmissão continua por cerca de 6 horas até que Estevão encerra a live com isto. Acho que vou encerrar essa transmissão sem ninguém assistindo. Só dizendo, Feliz Natal, pessoal. É uma época que a gente meio que espera ansiosamente e fica animado quando é jovem. E aí, conforme vamos ficando mais velhos, ficamos muito mais cínicos e coisas assim. E então chegamos a um ponto em que percebemos que não se trata mais da gente. É sobre a geração mais jovem e é sobre manter esse amor vivo e passá-lo adiante. E acho que isso é algo que estou ansioso para fazer mais do que qualquer outra coisa, de verdade. Após cerca de 24 horas sem notícias de Natália, Estevão vai à casa dela em Lurgan. E é lá que ele encontra o corpo dela e liga para o número de emergência, 999. Desculpe, a paciente está respirando? Não! Ela está fria, ok. Escute, qual é o endereço da ocorrência, por favor? Chame a polícia, chame a polícia. Escute, você acha que ela está grávida? Sim? Não consigo respirar. E você acha ela tranquila? Por favor. Ok, escuta o que vou dizer. Vou te ajudar, tá bom? Fica na linha comigo, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom. Ok, escuta. Se tiver um desfibrilador disponível, manda alguém pegar agora caso a gente precise aqui. Me avise quando tiver. Tem mais alguém aí? Pegue um desfibrilador. Não, tem sangue por toda parte. Presta atenção. Estou organizada e te ajudando. Agora siga minhas instruções. Natalie foi brutalmente espancada, esfaqueada várias vezes, inclusive uma vez na veia jugular. Uma médica legista depois determina que ela quebrou vários ossos no pescoço, indicando que também foi estrangulada. Além disso, Natalie sofreu traumatismo craniano por objeto contundente, sendo atingida pelo menos 5 vezes no rosto e pescoço. Tragicamente, Natalie e seu filho, ainda não nascido, Dean, são declarados mortos e uma investigação de homicídio é iniciada. Os detetives logo suspeitam de Steven. Ele é preso no início, mas logo liberado ao apresentar um álibi. A transmissão ao vivo de 6 horas no YouTube, que rapidamente afasta os investigadores. Durante esse período, Steven assume o papel de namorado devastado, lamentando abertamente no velório de Natalie, fazendo e postando um vídeo em homenagem à perda, e até mesmo apontando os investigadores na direção do ex-namorado dela como possível suspeito.
Mesmo assim, alguns detetives têm uma sensação estranha em relação a Steven. Então, apesar desse álibi transmitido ao vivo, eles investigam onde Steven estava na hora do assassinato e logo chegam a uma conclusão horrível. Na verdade, a transmissão que Steven postou na noite do assassinato de Natalie não era ao vivo. Na verdade, especialistas em tecnologia conseguiram determinar que Steven gravou tudo muito antes da noite em que foi publicado. Lembra quando Steven falou que o chat não funcionava? Estou surpreso que nem posso usar meu celular para checar os comentários da transmissão ao vivo, porque tenho quase certeza de que isso vai afetar minha internet. E com essa transmissão... Então isso é bom, não é? Não é que o chat não estava funcionando, é que o vídeo foi gravado. Não tem como prever o que os espectadores escreveriam no chat, então ele só fingiu que estava com defeito. Isso significa que quando Estevão disse que estava entrando ao vivo, na verdade ele estava tirando a vida da Natália. A partir das 4 horas do domingo, dia 18 de dezembro, Estevão Então você está analisando o vídeo, só deixa no começo. Então a partir das 16 horas só no dia 18 de dezembro. Ele estava dizendo ao mundo que iria fazer uma transmissão ao vivo, das 6 da tarde até a meia-noite. Ele tinha enviado uma postagem no Twitter e uma postagem no Instagram, afirmando que ele faria uma live, a transmissão ao vivo de jogos Violent Night Christmas, pura diversão de streaming. Ele parece estar em casa, jogando Grand Theft Auto, está sentado no seu dispositivo. Agora seu dispositivo foi examinado. Eu vou te ver assim que isso acabar. E não há nada que sugira que você estava nesse dispositivo entre 6 horas e meia-noite. No dia 18 de dezembro, não há atividade no seu dispositivo entre 6 e 12 horas. Os investigadores logo descobriram que, às 16 horas do dia 18 de dezembro, o dia do assassinato de Natalie, Stephen agendou a transmissão ao vivo para as 18 horas. O vídeo pré-gravado vai ao ar e apenas meia hora depois, às 18h36, Estevão é flagrado por câmeras de segurança saindo de casa disfarçado. Pouco depois, há um vídeo dele em um ônibus a caminho da casa de Natalie. Mais tarde, a câmera da campainha registra Estevão chegando à casa de Natalie às 20h51. Quase uma hora depois, às 21h31, Estevão é flagrado pela mesma câmera da campainha, desta vez saindo da casa de Natalie. Depois disso, ele é visto chamando um táxi e fugindo da cena do crime, indo de volta para sua própria casa. Levaria cerca de mais 24 horas até que Estevão retornasse à cena do crime, fingindo encontrar o corpo de Natalie e ligando para o número de emergência 911. Quando os investigadores finalmente reúnem todas essas informações, Estevão é preso pela segunda vez em 31 de janeiro de 2023. Estevão, você está preso por assassinato. Não precisa falar nada, mas se não mencionar algo importante para sua defesa ao ser questionado, isso pode prejudicá-la. O que disser pode ser usado como prova. É isso. Espere, Stephen, os pontos. Suspeitando do ocorrido, o Serviço de Polícia da Irlanda do Norte emitiu um comunicado dizendo em parte: McCulloch estava muito confiante de que evitaria a justiça por isso e estava fazendo o papel de vítima, entre seu grupo de amigos, entre a família McNally e o público em Lurgan. Esta jovem, uma filha e irmã muito amada, estava grávida de 15 semanas e animada, planejando o resto de sua vida como mãe. Aqui, ele realizou um ataque prolongado e chocantemente violento, que tirou a vida de Natalie e de seu filho ainda não nascido. Esse foi um ataque que abalou profundamente toda a comunidade. Além de ser brutal de forma angustiante, foi meticulosamente e friamente premeditado. Uma família amorosa ficou com uma dor inimaginável. Eles perderam sua querida Natalie e o bebê que tanto desejavam receber em sua família. Stephen foi acusado apenas de assassinato, pois a Irlanda do Norte não prevê acusação específica para fetocídio.
Steven se declarou inocente da acusação e seu julgamento começou em 16 de fevereiro de 2026, na Corte da Coroa de Belfast. O julgamento durou 6 semanas até que um júri de 12 pessoas desse um veredito unânime de culpa. No dia 3 de junho deste ano, um juiz determinou que ele deve cumprir no mínimo 31 anos de prisão. Certo, então já sabemos o desfecho do caso. Mas como chegamos até aqui, quero analisar isso mais a fundo. Para isso, vamos chamar a convidada de hoje, amiga do programa e advogada internacional, David Tudefiore. David, ótimo te ver. Obrigada por participar. Escândalo, como sempre. E vamos voltar um pouco no tempo antes de qualquer tipo de sentença, antes de qualquer tipo de condenação. No começo de tudo, temos essa mulher, Natalie, de 32 anos, que foi encontrada assassinada. E algo que dizemos muito no universo do true crime, eu acho, é essa frase. É sempre o marido, é sempre o namorado, sempre o parceiro ou a parceira. Você acha que os investigadores focariam primeiro nessa pessoa? Eu acho que sim. E, notavelmente, o réu também sabia disso, então ele tentou apontar o dedo pro ex-namorado dela, e isso fez parte da tentativa dele de confundir as coisas. Mas ele foi preso 2 vezes, então, originalmente, ele foi preso imediatamente, aparentemente depois que eles chegaram ao apartamento dela, onde o corpo estava. Eles devem ter visto algo que sugeriu isso. Embora ele dissesse que tinha acabado de chegar e a encontrado, poderia ter cometido o assassinato. E então ele, como você provavelmente já mencionou, usou esse método para criar um álibi. E então ele foi, muito tempo depois, preso novamente. Então a polícia parecia estar focada nele desde o início. O álibi os convenceu de que não era ele no começo. Eles também investigaram profundamente esse ex-namorado para quem ele apontou o dedo, e isso acabou levando-os de volta a ele. Ok, a gente precisa falar sobre o álibi porque isso é meio louco. Você mencionou. Então, Estevão, o namorado, é preso imediatamente. Os investigadores acham que é ele. Aí ele fala, espera um minuto, calma aí, eu tenho esse álibi de 6 horas. Eu estava fazendo uma live no YouTube, então eles vêm e dizem, ok, você estava ao vivo, não poderia estar cometendo o assassinato naquele momento. Ótimo, tudo certo por enquanto. Claro, isso tem algumas falhas e isso vai levar à prisão dele no futuro. Mas o que você acha do fato de que ele foi tão longe para criar um álibi? Quero dizer, são 6 horas dele fazendo essa transmissão ao vivo que pra mim grita premeditação. O que você acha? Bem, é algo bem único, obviamente, sabe? Aproveitar a tecnologia moderna para tentar criar um álibi. É uma maneira interessante de tentar fazer isso e me surpreende que outros não tenham tentado fazer isso antes. Mas, claro, no final das contas acabou dando errado e, felizmente, a polícia e os investigadores analisaram mais a fundo essa suposta transmissão ao vivo, que na verdade não era ao vivo. Por isso, considero essa parte uma das mais interessantes do caso e entendo por que recebeu tanta atenção da mídia. Eu acho que você está certa, porque tantas pessoas, nós sempre estamos com nossos celulares, estamos sempre usando as redes sociais. Quero dizer, nós fazemos transmissões ao vivo aqui no Law and Crime o tempo todo. Quero dizer, é algo que as pessoas fazem. Então você está certa. É interessante que não tenhamos visto mais coisas assim. Mas como você disse, é bom que os detetives deram uma olhada superficial e pensaram, ok, esse cara tem um álibi? Mas eles ficaram tipo, espera aí, tem algo meio estranho aqui, vamos investigar um pouco mais a fundo. E então, acabou que eles usaram a equipe de investigação cibernética para realmente desvendar o caso. Acha que foi por isso que ele demorou mais para ser preso de novo e acusado? Sim, com certeza. Pelo que parece, eles o interrogaram várias vezes, algo em torno de 8 vezes, pelo que li, então eles devem ter ficado desconfiados. Provavelmente havia, sabe, evidências significativas que sugeriam que ele fez isso, mas eles tinham um álibi forte que provava que ele estava em outro lugar naquele momento. Transmissão ao vivo, e então no fim acho que isso levou eles a trazerem os especialistas certos para tentar investigar. Será que ele poderia ter falsificado essa transmissão ao vivo, o que no final das contas ele realmente fez? E isso faz você se perguntar, será que ele sabia que tinha essa fraqueza? Será que ele estava preocupado que eles pudessem descobrir que não era ao vivo, sabe, uma transmissão ao vivo que tinha sido pré-gravada? Mas ainda assim, é uma forma única de se apresentar, como se estivesse em um lugar enquanto comete um crime em outro. Sim, tudo isso é, como eu disse, acho que mostra uma grande premeditação aqui. O fato dele ter feito tudo isso, criado e apresentado esse álibi aos detetives, dizendo: ei, nem estava lá, eu estava livre de suspeita.
E eu acho que a enganação é realmente o que mais me chama a atenção. E é algo que você também mencionou. Por quê? Muitas pessoas estão realmente interessadas nesse caso porque temos esse fator único. Ele era relativamente conhecido no YouTube por causa do suposto álibi dessa transmissão ao vivo. E além disso, eu só preciso repetir. A enganação aqui, quero dizer, o fato de que ele dizia publicamente: meu Deus, eu amava tanto a Natália. Ele foi ao velório dela, consolou a família dela, ele postou nas redes sociais falando sobre essa tragédia. Quero dizer, você acha que quando isso finalmente fosse a julgamento, se você fosse uma das promotoras, você destacaria isso? O fato de que esse é o cara que acabou sendo o assassino também estar consolando a família dela. Acredito que eles certamente destacariam isso. E isso definitivamente, pelo que li, fez parte da decisão da sentença, sabe? Isso impactou a pena que ele recebeu. O juiz observou que ele, sabe, teve esse comportamento em que fingiu estar de luto por ela, sabe, se aproximando da família dela por causa da tragédia, publicando coisas nas redes sociais sobre o quanto estava abalado, trocando mensagens com os amigos sobre ela. Quero dizer, foi tudo uma encenação completa e acho que isso influenciou a sentença de prisão bastante significativa que ele recebeu. Sim, isso é o que mais assusta em casos como esse. Porque se uma tragédia dessas acontece, e a gente cobre isso o tempo todo, quando há um assassinato, obviamente as pessoas reagem de maneiras diferentes. Não podemos necessariamente culpá-los, mas se eles estão junto com a família e você sente pena deles por estarem de luto pela perda e depois descobre que na verdade foram eles que cometeram esse ato, é assustador demais. No mínimo. Acho que, ao falar sobre como Natália morreu, fico pensando se você acha que os promotores também vão focar nisso. A forma como ela morreu parece muito intensa. Ocorreram ferimentos por facadas, estrangulamento, fortes golpes na cabeça e traumatismo por objeto contundente. Quando ouço tudo isso, parece que foi um crime intenso e emocional. Não foi como um atirador de elite à distância, do outro lado de um campo de futebol. E parece um crime muito íntimo ter que estrangular alguém. Isso não acontece instantaneamente. O que você acha sobre tudo isso? Sim, concordo totalmente com você. Sabe, antes de tudo, isso também envolve intenção. E para que os promotores conseguissem uma acusação de assassinato, eles tinham que provar tanto que ele fez isso, quanto que ele, sabe, tinha a intenção de matá-la ou causar danos corporais graves. E a maneira, antes de tudo, a maneira como tudo aconteceu, o quão violento foi o assassinato, que ele a esfaqueou e estrangulou. Quero dizer, não há dúvida sobre o que ele estava tentando fazer. Além disso, o fato de ele ter criado esse álibi com antecedência também mostra a intenção. A maneira como ele foi até a casa dela, você sabe, de formas que ele esperava não ser rastreado. Quero dizer, tudo isso serviu, você sabe, para ajudar a provar a intenção, mas o crime foi brutal. E você sabe, parte disso pode ser que é muito mais difícil conseguir uma arma de fogo na Irlanda do Norte e no Reino Unido. Talvez ele não tenha conseguido uma arma de fogo. Com ela, a morte teria sido menos violenta e mais rápida, mas talvez ele quisesse uma morte lenta. E às vezes, infelizmente, dá para perceber, pela forma como o crime é cometido, que alguém realmente pretende aumentar o nível de violência porque está muito bravo com a pessoa. E isso também provavelmente foi o que o júri pensou. Meu Deus, é o que eu pensaria diante de todos os fatos sobre como ela morreu. O que não quero que se perca aqui é que uma mulher de 32 anos foi brutalmente assassinada, não apenas morreu. Mas além disso, ela também estava grávida na época. Quero dizer, isso é algo que tocaria ainda mais o coração do júri? Sim, claro, ele matou uma criança que nem havia nascido ainda. Supostamente o filho dele que ainda não tinha nascido. E você sabe, e o juiz observou que ele também tinha essa intenção. Ele sabia que ela estava grávida, e isso também, sabe, faz você se perguntar por que que ele fez isso de uma forma tão violenta quando sabia que ela estava, sabe, grávida com um bebê dentro dela. É realmente triste. Quero dizer, os fatos desse caso são realmente perturbadores. E nós falamos muito sobre a acusação porque, claro, sabemos como o caso terminou. Mas vamos fingir que ele acabou de ser acusado. Ainda não fomos a julgamento, mas estamos nos preparando e você é a advogada de defesa. Que defesa conseguiria montar para ele? Bem, é importante notar que ele não testemunhou. E então,
porque ele escolheu não testemunhar e não o fez, provavelmente foi essa a escolha dele. Ou dele, sabe, em consulta com seus advogados, porque ele não queria ser submetido a contra-interrogatório. Então, isso limita o tipo de defesa que ele poderia apresentar. O que eles provavelmente tentaram fazer foi apenas apontar falhas nas provas da acusação e tentar dizer que não há provas suficientes para ligá-lo ao crime. Não sei se os advogados de defesa sustentaram a versão da transmissão ao vivo. Se eles fizessem isso, provavelmente precisariam de um especialista em tecnologia para explicar. Talvez tenha havido, você sabe, algo assim, onde eles estavam meio que discutindo sobre a tecnologia. Isso pode ser confuso para o júri. Francamente, não entendi como os promotores descobriram que não era uma transmissão ao vivo, já que foi apresentada assim. Tinha algo a ver com como os dados, você sabe, ficam atrasados em relação à transmissão ao vivo quando são gravados, em comparação com quando é realmente ao vivo. Então você precisava de técnicos para ajudar com isso. Eles provavelmente testemunharam para ajudar a provar isso. Não sei se a defesa trouxe especialistas, mas eles precisariam encontrar falhas e manter o álibi para que ele se sustentasse. Sim, é difícil lidar com isso porque você tem razão. Não sou especialista em tecnologia e só confio no que os especialistas dizem. Parece que os dados mudam quando você faz uma transmissão ao vivo em vez de postar uma gravação como se fosse ao vivo. E é isso que torna tão difícil em tantos casos que cobrimos. Se há um celular, sabe, uma mensagem de texto enviada ou seu telefone faz um registro em algum lugar, é meio difícil contestar algo assim. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi considerado culpado. Quero te perguntar algo. Você disse que é mais difícil ter armas de fogo na Irlanda do Norte, onde ocorreu isso. Na Inglaterra também, mas é outra questão. Então, quero dizer, quais são as outras diferenças aqui? Você acha que o sistema de justiça criminal é bem parecido com o que vemos nos Estados Unidos, pelo menos em relação ao julgamento na Irlanda do Norte? Foi parecido? O que você acha? Bem, é muito parecido com a Inglaterra, porque ambos fazem parte do Reino Unido, ambos têm sistemas de common law, então, nesse sentido, também é parecido com aqui nos Estados Unidos. É um sistema de common law. No Reino Unido, eles têm diferentes tribunais. Acredito que isso teria ocorrido na Corte da Coroa, porque é um crime muito grave. Isso lhe daria direito a um júri, e ele realmente teve um júri. É um pouco diferente em termos de procedimento em relação a um caso criminal nos Estados Unidos e seu desenvolvimento, mas há muitas semelhanças tanto em relação à lei quanto ao processo. Sim, você citou que, se ele fosse ao banco de testemunhas para se defender, estaria sujeito a contra-interrogatório, algo comum nos Estados Unidos. No fim, ele não fez isso. Mesmo assim, o júri o considerou culpado. Você se surpreendeu com o veredito? Não estou surpreso. Sabe, uma vez que os promotores conseguiram descobrir que isso não era uma transmissão ao vivo e, você sabe, eles, usando especialistas em tecnologia, provavelmente apresentaram provas bem contundentes de que não era uma transmissão ao vivo. Então, eu acho que toda a desculpa dele desmorona e fica evidente que isso é uma farsa. E, afinal de contas, foi ele quem fingiu encontrá-la um dia depois de realmente tê-la matado. E deve ter havido evidências substanciais de DNA ligando ele ao crime. Então, de certa forma, provavelmente foi um caso praticamente ganho, especialmente porque ele provavelmente não tinha muita defesa. Se ele tivesse uma defesa realmente forte, ou achasse que pareceria convincente para o júri, ou se pudesse fazer um apelo emocional ao júri que funcionasse, provavelmente teria testemunhado, mas ele recusou fazer isso. É difícil contestar com DNA dados do celular e rastreamento do telefone em certos locais. Também já falamos sobre a transmissão ao vivo no YouTube. Havia muitos fatores contra ele. Também não me surpreendi com o veredito. Você se surpreendeu com a sentença? Então, ele foi condenado a 31 anos. E aqui nos Estados Unidos, quero dizer, obviamente depende de qual estado você está, se há, sabe, possibilidade de pena de morte, ou se é prisão perpétua sem liberdade condicional, com ou sem, seja lá o que for. Mas sinto que sempre que falo com você, as sentenças que eles recebem por crimes que aqui dariam prisão perpétua são diferentes. Pode me explicar a pena de 31 anos que ele recebeu? Sim, quero dizer, 31 anos é uma pena pesada. Obviamente, há um pouco mais de ênfase em tentar reformar e reabilitar alguém depois que essa pessoa cometeu um crime. Então, as sentenças às vezes podem ser mais leves, mas essa é uma sentença muito significativa, 31 anos.
Quero dizer, ele vai estar bem velho quando e se sair da prisão. Então, parece que o público em geral na Irlanda do Norte, eu acho, ficou satisfeito. Eu, sabe, acho que a família parecia satisfeita. Não vi nada da família dizendo que achava que a sentença deveria ser mais longa. Embora eu ache que a família sentiu que, bem, nós temos uma sentença de prisão perpétua, sabe? Nós a perdemos para o resto de nossas vidas. Nós perdemos a criança que ainda não tinha nascido e o neto, sabe, teria sido um neto com avós amorosos. Acho que, de certa forma, eles queriam que ele também pegasse prisão perpétua como eles. Essa, eu acho, sabe, ouvindo sobre a família dela, eu vi muitas postagens dos irmãos ou dos pais dela. Eles fazem caminhadas em memória da Natalie, sabe, para conscientizar sobre a violência doméstica. É muito triste falar sobre um caso assim, porque é 100% evitável. Isso não precisava ter acontecido. É realmente triste tudo o que tivemos que discutir hoje, mas, David Tifuri, agradeço por nos guiar no caso. Obrigado. E é aí que o episódio de hoje de Scandal nos deixa por enquanto. Se você gostou do que viu e quer ver mais ou se conectar comigo nas redes sociais, pode me encontrar em redes como o Instagram, no perfil Sierra Gillespie. Obrigada por assistir ao episódio de hoje de Scandal. Como sempre, eu sou sua apresentadora, Sierra Gillespie, e te vejo na próxima vez.